Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Hoje são 29 de janeiro de 2026. Falo aqui da minha residência, bate quente, graças a Deus. Nem Roma suportou a onda sistêmica e endêmica de corrupção. Qual nação vai ter condições de enfrentar as adversidades de clima, de saúde, da economia e de luta do produtor rural, do pecuarista ou do agricultor, ou mesmo do produtor de cacau, se o país, como o nosso Brasil, tem uma gestão política corrupta, onde os políticos, a maioria, se preocupam em enriquecer, roubando dinheiro alheio, e fortunas, elas são amealhadas às custas de um déficit público, de um roubo recalcitrante da economia popular, escândalos de roubo de aposentado e de instituições financeiras, bancárias, e de grupos de gestores públicos que têm cargos na alta esfera do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo e funcionários envolvidos com roubo do dinheiro público. E aí a gente vê a crise do setor cacaueiro, um exemplo, né? É um exemplo. Como é que o país, o nosso Brasil, os cacauicultores vão ter condições de, trabalhando honestamente, no dia a dia, no campo, fazer frente a uma horda, a uma súcia de malfeitores que querem só roubar, 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 e não estão nem preocupados em trazer soluções para os problemas socioeconômicos, socioambientais e para as questões também de saúde pública, de educação, de investimento na ciência, na tecnologia, de revitalizar a CEPLAC, a Embrapa e os demais órgãos públicos, Correio. Os Correios aí é uma empresa estatal falida. E ao longo dos anos, o que é que a gente vê? É isso aí. Então, dar murro em ponta de faca, produtor de cacau, querer resolver somente as questões inerentes à cadeia produtiva de cacau, sem saber em quem vai votar. Na hora de votar, o seu voto vai trazer situações positivas ou negativas para a sua atividade no setor cacaueiro. Porque se você vota num político que é ladrão, é corrupto, e que tem ao longo da sua carreira política um currículo de ladrão, de corrupto, o que é que vai acontecer? Você não vai ter condições de ter acesso a uma gestão pública, a gestores públicos que estão interessados em resolver o seu problema de importação de cacau de qualquer jeito, sem nenhuma norma, sem fiscalização. E o setor cacaueiro está órfão, não tem uma CEPLAC com saúde para poder fazer os trabalhos de pesquisa e assistência técnica e extensão rural presencial. Porque sem assistência técnica e extensão rural presencial, sem a pesquisa, o setor cacaueiro, qualquer setor da agropecuária, vai ficar exposto às crises em cada setor da agropecuária. Então a questão é essa: enquanto o nosso país for um país
administrado por gestores públicos, que são ladrões, são criminosos, são bandidos. Não vai resolver somente produtor de cacau ou de outro produto agrícola ou da agropecuária se manifestar, não vai resolver. Então é no voto. Vamos escolher candidatos que têm realmente, além de ter compromisso com o setor cacaueiro, eles sejam ilibados, sejam cidadãos ou cidadãs que tenham realmente um currículo limpo, que não tem envolvimento com corrupção, com roubo do dinheiro público. Então, é querer dar murro em ponta de faca. Apresentar somente o problema do setor cacaueiro, da cadeia produtiva do cacau no Brasil, de uma forma monolítica, é sistêmico o problema. Então, se nós temos um país no Brasil que está cheio de gestores públicos que só tem preocupação em destruir a nação, roubando dinheiro público através de corrupção, todo o setor da economia vai quebrar. O próprio exemplo é a economia. O setor bancário quebra, tudo quebra. Então, não adianta. O país vai de mal a pior. A Bíblia diz que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí, a gente precisa entender o seguinte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Assim não adianta. Isso é bíblico. As nações aonde a corrupção predominaram ou predominam, essas nações foram destruídas. Então, olha o exemplo de Roma. Assim, havia Roma, durou 3 séculos, foram 300 anos, mas quebrou. Por quê? Por causa da corrupção. Então, não adianta. Então, se você é produtor de cacau, o senhor, a senhora, jovem, o que seja, diferente faixa etária, vai escolher o seu candidato, quando for votar, pense nisso. Vote num candidato que não tenha envolvimento com corrupção, porque aí ele vai se preocupar em juntos resolver ou resolvermos esses problemas da cadeia produtiva do cacau. Então, bom dia, obrigado. E fica aqui o Salmo de número 1 para a nossa meditação, Isaías capítulo 59. E a nossa solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo, porque se a gente tem a comunhão com Jesus Cristo, a gente vai ser orientado para a gente andar no caminho que agrada ao nosso Deus. Por isso que Jesus Cristo diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, que dão testemunho de Jesus Cristo. Então é isso. Deus é justo. Deus é justiça, mas Ele é amor, mas é justiça. E aí uma nação que vive como o nosso país está vivendo, gestores públicos, políticos, empresários envolvidos em escândalo de corrupção, a nação vai ficar debaixo da maldição de Deus. Não há prosperidade. Não há. Então é isso. Político corrupto, governante político corrupto, e ele só tem interesse em roubar, fica impune, entendeu? E aí o que é que acontece? Estão enriquecendo, super fortuna, roubando dinheiro nosso, e a cadeia produtiva do cacau que se dane, né? Os produtores de cacau e os agropecuaristas, a agricultura familiar que se dane. A assistência técnica e extensão rural no Brasil está aí quebrada. A Embrapa está no caminho da quebradeira. Então, como é que vai se desenvolver um país se não tem uma política nacional, entre aspas, de assistência técnica e extensão rural? A CEPLAC está quebrada. Os cadeados dos portões da CEPLAC de entrada estão tudo enferrujados. É enferrujado que não abre mais, né? Porque os escritórios locais da CEPLAC se considerava a casa do produtor. Hoje, vai lá para ver os escritórios fechados, alguns que ainda têm funcionário, ninguém vai lá, porque o órgão não pode estar em atividade de forma efetiva. Um bom dia, obrigado, graças a Deus. E é o Salmo 23, né?
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas as consequências de voto em político corrupto gera esse descaso da gestão pública, das autoridades do país, que devem, né, e deveriam estar realmente trazendo soluções, mas eles só querem roubar, entendeu? Então é isso. São minadores, eles destroem tudo na nação, esses políticos corruptos. Que Deus abençoe, perfeito só Jesus Cristo. Amém.